Já estamos de volta com Hora Geral e agora, nessa manhã de segunda-feira, vamos conhecer um pouco mais de esporte. Vamos lá? O Santos somou mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro com mais esta vitória. O alvinegro praiano chegou aos 20 pontos na 12ª colocação. No primeiro tempo, a equipe santista balançou as redes com Geovânio aos 19 minutos e com Ivan contra aos 43. Na etapa final, Ricardo Oliveira fechou o marcador aos 14 minutos. O Peixe volta aos treinamentos hoje e inicia os trabalhos para o duelo do meio de semana diante do Vasco da Gama. O Vasco está mal, né? A partida contra o time carioca será realizada na Vila às 9 da noite nesta quarta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de dicas de saúde em nome da Clínica Vila Rica. Medicina diagnóstica, se precisar, estamos sempre aqui. A alergia alimentar, uma vez diagnosticada, são utilizados medicamentos específicos para o tratamento dos sintomas, sendo de extrema importância fornecer orientações ao paciente e familiares para que se evite novos contatos com o alimento desencadeante. As orientações devem ser fornecidas por escrito, visando a substituição do alimento excluído e evitando-se deficiências nutricionais, até quadros de desnutrição importante, principalmente nas crianças. O paciente deve ficar sempre atento, verificando o rótulo dos alimentos industrializados e buscando identificar nomes relacionados ao alimento que lhe desencadeou esta alergia. Por exemplo, a presença de manteiga, soro apontam para a presença de leite de vaca. No caso do recém-nascido, recomenda-se a introdução dos alimentos sólidos após o 6º mês, o leite de vaca após 1 ano, ovos aos 2 anos e o amendoim, nozes e peixe somente após o 3º ano de vida. Procure o seu médico, realize periodicamente os seus exames e preserve a sua saúde. Nosso convidado de hoje já está aqui, o vereador Manuel Constantino. Vereador, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu falei antes do intervalo que às vezes algumas pessoas o tratam como senador pela sua inteligência, pelo seu conhecimento político e o respeito que os vereadores nutrem à Vossa Excelência. Isso é até gratificante, não é, vereador? Olha, eu fico muito lisonjeado com esse tratamento, né? Isso foi uma coisa casual, né? Verdade. Eu estava no Congresso Nacional e por acaso apareceu lá uma secretária lá de um senador procurando o senador para ele assinar um documento com urgência. E eu fui confundido com o senador. E naquele momento eu dizia à moça que não era senador, que eu não era senador, ela estava equivocada e ela insistia. E isso fez com que meus colegas percebessem e fizeram uma brincadeira e dali para cá, né? Só rolou. Colou. Eu cheguei aqui já tinham publicado lá a brincadeira aquele encontro, né, que a secretária do senador imaginar, né, aquele pensamento, aquele encontro imaginário dela, já estava publicado que foi confundido com o senador e esse apelido pegou. Mas apesar da confusão, vereador, tem o respeito também pela sua experiência à frente do Legislativo. Isso também o credencia a receber tal título. O vereador Manuel Constantino está no PMDB, inclusive já chegou à presidência da Câmara, num momento que eu julgo importante para o Poder Legislativo, quando da entrega do mais novo local, da mais nova casa legislativa, que é a Câmara, que foi em agosto de 2011, né, vereador? Isso, eu fui eleito em 2011, no início de 2011, e tive a feliz missão, né, de terminar, né, as pequenas partes que faltavam. Sim. Naquela época havia uma contenda entre a própria Câmara e o Ministério Público. Nós administramos essa parte, terminamos o que faltava, né, na casa para poder habitarmos, né? Mobiliamos a casa, né? Parte dela da mobília já estava comprada, as demais
tivemos que cumprimentar e fazer a mudança da Rua 15, da Rua 15 do prédio principal da prefeitura. Para o Castelinho. Para o Castelinho. Então, isso foi gratificante, uma experiência muito boa, né, para mim, né? E fiquei de 2011 a 2012. Mudamos em julho de 2011, né, para o Castelinho, né, saindo do aluguel, que era um aluguel muito alto, quase R$70 mil, pagávamos lá na Rua 15 de Novembro, por um prédio antigo. Foi até difícil você sair, porque havia, de certa forma, a vontade do proprietário que nós continuasse lá, mas não dava mais para continuar. Quase 1 milhão por mês. Quase 1 milhão por mês. E a gente saiu de lá e viemos para uma sede própria. A sede própria, construída, né? Apenas quando eu falei do terminar, foi pequenas coisas que faltavam, né? Que foi construída pelo Marco de Rossi, nosso companheiro que nos deixa muita saudade, né? E acaba de falecer recentemente. Eu fiz questão de convidá-lo pela relação que o vereador Manuel Constantino teve com o Marcos de Rossi, principalmente por já ter ocupado um cargo de presidente do Legislativo, como ele acabou de relatar, e também para que o senhor tente explicar, nós temos algumas perguntas pelo 3041-6777, o que significa, no seu entendimento, a perda do Marcos de Rossi para a política santista? Olha, o Marcos, eu não estou parafraseando, né? Mas o Marcos é um marco na política de Santos. Ele era uma pessoa concordata, agia de forma, agia em grupo, ele não pensava só nele, ele pensava no poder legislativo. Era uma pessoa muito correta no seu trabalho, um homem de palavra, né? E era uma liderança nata, porque o líder não se impõe, o líder é nato, né? Então ele era uma liderança nata. Não tem um vereador na Câmara de Santos que não tivesse um respeito muito grande pelo Marco de Rossi. Aliás, não é só os vereadores, os colegas do Marco de Rossi. O executivo também eu respeitava, em função da sua liderança e um grande articulador. Eu conheci o Marco, aliás, eu conheço a família, o pai do Marco, né? O pai do Marcos, que lhe empresta também o nome ao plenário da Câmara Santista. Ao plenário da Câmara, o doutor Oswaldo Carvalho de Rossi. Então, eu conheci o doutor, por morar no Rádio Clube, o doutor Oswaldo Carvalho de Rossi, uma padaria lá no Rádio Clube, estava constantemente lá no Rádio Clube, né? E eu conheci ele na década de 70, né? O doutor Oswaldo Carvalho de Rossi. Um homem muito trabalhador, né? E que morreu também precocemente, morreu aos 58 anos. Tinha um trabalho excelente, muito grande, né? O doutor Oswaldo Carvalho de Rossi, e eu fui segundo, ele foi segundo secretário, eu era o primeiro secretário, e o doutor Oswaldo Carvalho de Rossi era o segundo secretário. Ele foi uma das pessoas que me deu vários conselhos, porque eu, iniciante na política, né? Eu entrei na política em 83, né? Já como vereador, né? Já o conhecia ele muito antes, como eu já falei, e ele me aconselhou muito, né? A respeito da Agora, vereador Manuel Constantino, e essa parte que eu acho importante até para a gente registrar aos telespectadores. O senhor falou de buscar num político experiente o conhecimento para poder entender um pouco mais e iniciar politicamente sua carreira conversando com alguém experiente. Nos dias de hoje, a gente vê essa dificuldade em todas as atividades profissionais. Na política, então, nossa, incrível. Dificilmente uma pessoa ensina. Parece que ela tem receio de, ao ensinar, de alguém que possa chegar a superar, né, o ensinamento que é oferecido. Nesse caso, com relação ao que o senhor relatou, não só ao Oswaldo de Rossi, como também ao próprio Marquinhos, essa característica era natural, né, de querer agregar. E na política é importante que exista essa união, porque a gente vê as discussões entre partidos, mas esses partidos são representados por pessoas.
Na realidade, né, hoje existe uma forma totalmente diferente. A política ela não, ela é um meio de você contribuir, né, eh, com a sociedade, para a sociedade, para modificar Sim. aquilo que aflige diretamente a sociedade. Mas você precisa ter princípio, precisa ter ética, precisa ter respeito, precisa saber o que realmente é isso. Você a política você não faz ela sozinho, você só faz com composição, né? E essa composição exige um pouco de humildade, de você se igualar a todos, sim, procurar contribuir, se fortalecer e fortalecer o próprio teu companheiro, né? O outro participante da política. Por quê? Porque é um conjunto de força no sentido de fazer mudanças. E todas as mudanças, todos sabem que não é Sim, fácil. não é fácil, é não é verdade. fácil você mudar. Então o Marco tinha essa característica, né? Ele tinha inclusive um viés, né, assim, muito forte para um setor, né? Que é o setor que contribui muito com a juventude, né? No desenvolvimento da juventude, no crescimento da juventude, que é uma forma de interligar, que tem ética também, tem respeito, na medida que você pratica o esporte, né? O esporte é uma veia de desenvolvimento, da formação, inclusive da juventude, né? E o Marcos tinha esse viés também no esporte, no né? esporte. Não é só o político. Ele tinha também essa característica, assim, essa vontade de fazer com que isso crescesse. Agora, vereador, até para o telespectador poder entender, sempre surgem muitas informações. O que vai acontecer a partir de agora? Hoje, se não me engano, o prefeito decretou luto de 3 dias, né? Não só ontem, mas a partir do falecimento do Marcos, foi no sábado. Isso. Quem que assume? Hoje, segunda-feira, terá sessão? Quando se vai ser a próxima sessão? Quem é o suplente? São algumas informações que a população poderia já receber esclarecimento do vereador Maná Constantino. Por exemplo, hoje haverá sessão na Câmara? Hoje não haverá sessão. Nós temos um regimento e esse regimento ele é claro, né? Não é só pela figura do Marcos. É todo aquele que tiver um segmento importante na cidade, especialmente os vereadores. O seu falecimento causa de certa forma uma grande repercussão. Então isso faz com que o Poder Legislativo homenageie esta pessoa. Às vezes as pessoas, mas tem que homenagear com o trabalho. Não, você homenageia a pessoa, lógico, no sentido amplamente, na amplitude, no sentido de fazer com que aquela pessoa se destaque, né? Pela importância que Pela ela importância que ele representa para a cidade. Isso em todos os níveis, E com relação ao suplente, por exemplo, quem vai assumir? Com relação ao suplente, hoje existe aí vários viés, né, de entendimento. Antigamente a lei dizia que não definia quem era se o suplente, se o cargo era do partido. Hoje a lei define, a lei diz que o cargo, se a pessoa mudou de partido, o cargo não é do eleito, da pessoa eleita, né? e sim do partido. Então isso é preciso ter cuidado nesse momento, porque primeiro você tem que ver a própria lei, né? Se a lei ela tem alguma mudança, tem alguma sustentação legal, no sentido de saber quem é que vai assumir. Hoje né? seria quem? Hoje seria o Boquinha, que é o primeiro suplente, mas ele mudou do partido. Ele não está mais no PMDB? Ele não está mais no PMDB. Ele hoje está no PSDB, ele já saiu. Assim como o prefeito Papa, estava no PMDB e foi para o PSDB. Exatamente, ele saiu. Tá. Então hoje não está definido, nós vamos ver essa questão legal, né? Para não haver nenhum choque, né? Porque tudo deve ser feito dentro da lei, né? Não está definido isso, né? Mas vai ser aquele que a lei definir, é esse. Agora, um outro aspecto, e com relação à presidência da Câmara, vai ser feita uma outra eleição, o saudoso Marcos de Rossi faleceu, quem que assumiria
pelo menos por algum tempo, a presidência do Legislativo? Interinamente é o vice-presidente. Mas o regimento ele é bem claro, lá no artigo 6 do regimento interno da Câmara, porque o cargo está vago. Não é, o cargo está vago. Então, houve vagância de cargo, haverá uma nova eleição. Está lá no artigo 6, parágrafo 9º do regimento interno. É preciso saber interpretar. Lógico, se existe o regimento, o regimento tem que ser respeitado. Não é quem está na vice, nem quem está na segunda vice, né? Porque esses já estão eleitos. É o cargo que vai ser preenchido. Então, em outras palavras, vai haver uma eleição só para o presidente? Eleição só para o presidente, para preencher o cargo vago. Houve a vacância do cargo. Então, este cargo vai ser assumido por uma pessoa que será eleita, escolhida por nós, novamente os vereadores, né? Vai assumir o cargo vago. Não existe cargo de vice-presidente vago, não existe cargo de vice-presidente vago, nem de primeiro secretário, nem de segundo secretário. E nem pode ser votado, você não pode ser votado. Como você não pode ser votado em duas chapas, você já está eleito, essa chapa que se elegeu há 8 meses atrás, ela continuará, os seus membros continuará. E será escolhido um novo presidente. Agora, vereador Manuel Constantino, um outro aspecto, o senhor já acabou explicando muito bem, até dando uma satisfação para a população da cidade de Santos. A gente sabe que os poderes, eles são independentes, que é o caso do Legislativo e o Executivo. O senhor, muitas vezes, conversava, estava sempre ao lado do Marcos Serros. E a gente sabia a ligação que ele tinha, a amizade, né, e o respeito pelo prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que é o chefe do Executivo, um outro poder, né? E muitos dos projetos que vinham do Executivo sempre eram discutidos antes com os seus pares para depois ir à aprovação. Como que o senhor via, né, esse relacionamento do Marcos Serros, presidente da Câmara, com o chefe do Executivo? Olha, era um relacionamento excelente. O Marco de Rossi, ele sempre foi uma pessoa que teve sempre essa abertura, não só ele foi líder do ex-prefeito, ele foi secretário do prefeito Beto Mansur, que é deputado federal hoje, o Papa é o deputado Foi secretário federal, de esportes, né? Foi secretário de esporte, desenvolveu essa secretaria de forma substancial, né? E o relacionamento dele era um relacionamento muito grande. Este relacionamento que o Marcos tinha com o Executivo era em função da sua liderança e da sua característica de liderança. Como eu falei há poucos instantes, que o líder é nato, uma pessoa nato, ele tem facilidade de se aproximar e isso era claro e evidente para todos nós que estamos no Legislativo. Não estou falando aqui em função do tempo que eu conheço a família e o Marcos, há mais de 20 anos, que o Marcos se elegeu em 85, né? Isso. 85. Aliás, 85, em 88, se elegeu em 88. 89, não foi? Ele tomou posse. Tomou posse em 89. Então, ele tomou posse em 89. Se elegeu em 88, tomou posse em 89 e está, né, na vereança, estava no seu 5º mandato, o Marcos, 5º mandato. Então, é uma coisa assim que eu acho que aquilo que o Marcos conduziu, aquilo que o Marcos conduzia e conduziu, né, lá junto ao Executivo, esse fato é um fato que está agregado também ao seu grupo, à sua base, as pessoas que andavam junto com ele, né? Que lá está, é claro, ele dirigiu o Executivo com o Legislativo com a amplitude que requer essa direção, mas com muita clareza e definição. Ele deixava que o Legislativo tinha a sua supremacia. Lógico, independência. Sua independência. Agora, vereador Manuel Constantino, tem pergunta chegando pelo 3041-6777, mas só para não perder o fio da meada, é notório o enfraquecimento com a liderança do Marquinhos dentro do PMDB. Vocês pretendem discutir entre os vereadores do PMDB
quem vai ser o presidente, essa discussão passa por uma executiva estadual, não deu tempo ainda de pensar qual vai ser o futuro do PMDB, até porque já era comentado, inclusive está nos jornais esse final de semana, que o PMDB faria parte desse jumbão, é o termo que estão usando, que já usaram também no passado, que é uma super recepção de novos candidatos no PSDB, que é o partido do atual prefeito, e que o PMDB, segundo as informações, faria parte desse jumbão. Isso enfraquece o PMDB? Vocês vão discutir isso entre os vereadores? Na realidade, a saída, a falta do Marcos, né? Essa interrupção, né? Precoce, ela nos traz a perda, ela é uma perda política. Sim. Não só para o PMDB, mas para a cidade, é uma perda política. E que na questão específica do PMDB, nós ainda não temos o nosso diretório aqui em Santos. Nós estávamos aqui sob o comando de uma direção provisória. Nós tínhamos aqui uma comissão provisória, né? E o que foi tratado aqui já com a liderança do Marco é porque já estava definido que ele ia ser o presidente do diretório aqui, ele era o presidente da comissão provisória e era o presidente futuro. E a eleição estava marcada, inclusive foi marcada para sábado que vem. Primeiro nós temos que cancelar essa eleição, virar amanhã, inclusive, de São Paulo, sabe que quem manda não é a executiva estadual. A executiva estadual. Já conversei com o deputado Baleia ontem, vai vir amanhã esse ofício de cancelando e nós vamos tratar disso com cuidado. Acredito que os outros colegas, outros dois vereadores do PMDB, para ver o que foi tratado e o que foi tratado nós vamos continuar, nós vamos continuar vendo como isso foi tratado e cumprir, né? Espero que o prefeito cumpra, né, aquilo que foi acordado com o Marcos. Para o seguinte, eu peço licença ao vereador Manuel Constantino, temos perguntas, mas eu tenho que chamar o intervalo. Na sequência, eu continuo conversando com o vereador Manuel Constantino do PMDB aqui no Hora Geral. Até já. O Hora Geral volta já.